Pessoal, na última aula eu fiz uma revisão, onde eu passei um vídeo mostrando a montagem de um computador, das peças principais ali que a gente precisa conhecer para poder montar o computador, trocar, fazer um upgrade, né? Então, desde a placa-mãe, memória, CPU, né? Basicamente, a gente, quando vai trocar a placa-mãe, troca a CPU junto. É muito difícil a gente trocar uma CPU de uma placa-mãe, só se ela pifar mesmo. Ou se você tem um computador onde você tem uma placa, quer dizer, tem uma CPU bem antiguinha, e aí você pesquisa e descobre que você consegue colocar um outro processador ali que não é muito caro, você consegue achar na internet um não muito caro que caiba ali naquela placa-mãe, mas é muito, assim, não é comum, entendeu? Algumas pessoas fazem, mas normalmente o melhor mesmo é investir logo no início, quando você vai comprar uma placa-mãe, já comprar um processador melhor custo-benefício possível para depois não ter que trocar, já que é uma peça bem cara. Normalmente o que te altera no computador é o quê? É colocar uma placa de vídeo, por exemplo, colocar uma outra placa de expansão, de captura de áudio, de vídeo. Mas normalmente, mesmo que a gente faz é colocar tipo, mais memória, que aí a gente consegue ter um ganho de desempenho bacana com o computador, só acrescentando mais memória, tá? E às vezes colocando um sistema de armazenamento diferente. Então, tirando o HD, botando um SSD, tá? Ou às vezes colocando um HD maior, com maior capacidade. Ou às vezes até, se for um desktop, que aí você tem um computador pessoal, tem mais espaço para você colocar mais equipamentos, então você pode manter o seu HD, colocar um SSD como sendo o principal, instala o sistema operacional nesse SSD e aí utiliza o HD ali como um local de armazenamento, onde você vai poder colocar bastante foto, vídeo, né, filmes, o que vocês quiserem. Então, no caso de notebook, acaba sendo um pouco mais complexo por causa das dimensões do equipamento, que acaba, às vezes, não tendo muita opção. Normalmente, o que a gente faz, às vezes, é tirar um HD e botar um SSD num notebook e memória. Às vezes, colocar um pouco mais de memória, ou às vezes, tira as memórias que você tem e bota uma outra com a maior capacidade. Aí, isso aí já é o suficiente para poder dar um ganho de desempenho bacana no seu equipamento, para você poder usar ele por mais tempo, tá? Então é importante vocês conhecerem esses detalhes. Quais são as peças principais? O que a gente pode fazer para poder melhorar um notebook, melhorar um computador? E, lógico, depois a gente vê ali sobre as conexões, né? Então, como é que eu faço para conectar isso aqui no computador? Como é que eu faço, né, para poder colocar essa memória aqui, colocar esse HD, esse SD, esse SSD, e depois colocando SSD, o que precisa fazer? Aí a gente vai, na segunda parte da nossa matéria, eu vou explicar para vocês que a gente vai ter que fazer as instalações. Então, se eu troquei meu HD por um outro HD ou um outro SSD, eu vou ter que instalar um sistema operacional nele, porque senão, ao ligar o computador vai olhar no HD, não tem nada nele, ele simplesmente vai aparecer na tela que, tipo assim, tá faltando um sistema operacional. Aí você vai ter que ver uma forma de instalar o Windows, Linux, na sua máquina, para você poder, depois de ter um sistema operacional, aí sim você consegue instalar os aplicativos, né? Então você pode instalar os seus jogos, os seus aplicativos aí de edição de texto, de planilha, né? Ou os programas os softwares que vocês utilizam para programação, não sei o que vocês estão utilizando aí atualmente, tá? E então é o que a gente vai aprender nessa segunda parte da matéria, depois que a gente fizer as avaliações dessa parte inicial, de hardware e dos conceitos básicos. Ok? Então, hoje, a minha ideia é fazer uma revisão rápida aí sobre esses conteúdos que a gente viu sobre hardware. A parte inicial lá do início do ano, que eu falei com vocês sobre bit, byte, alguns detalhes aí sobre memórias, sobre tamanhos de armazenamento, né, kilobyte, megabyte, gigabyte, essas coisas. Depois eu faço uma revisão desse conteúdo e aí eu aplico uma segunda avaliação desse, desse conteúdo lá inicial. Como já foi há mais tempo, vou deixar ele por último
já que hardware é a parte que a gente tem visto até as últimas aulas aqui, ok? A ideia então aqui é fazer uma revisão. Bem, inicialmente, o primeiro componente, o principal aqui, que interliga todos os outros, né, no computador, notebook ou no desktop, é a placa-mãe. Tá? Então, esse aqui é o componente principal que a gente vai utilizar para interligar os componentes do computador, onde, como ele interliga tudo através dessa peça principal, a gente chama ele de placa-mãe, porque ela vai abraçar, né, todos os demais componentes. Esse tipo de placa-mãe no notebook acaba sendo de formatos diferentes, tá? Então vai depender do notebook, o tamanho do cooler, essas coisas. Então cada fabricante vai ter uma placa-mãe diferente no notebook ou algum outro dispositivo, tipo smartphone ou tablet. Cada um vai ter um tipo de placa-mãe um pouquinho diferente. No caso de desktop, que eu mostro para vocês, é porque eles seguem um padrão que a indústria criou para que vários fabricantes possam criar esses equipamentos seguindo essas dimensões básicas. Posicionamento, né, dos slots, posicionamento do slot de CPU, de memória, de placa de expansão. Tá? Então, o que a gente tem assim? Basicamente, o que eu quero de vocês é o seguinte, ó, a gente vai olhar uma placa aqui. Olhando aqui, a gente tem que ter uma ideia do seguinte, em algum local aqui a gente vai colocar o processador, beleza, então a gente já consegue ver com um slot diferente. Cada peça vai ter sua conexão específica, tá? Então é feito de uma forma que evite que você coloque peças nos locais errados. Então, se vocês olharem aqui, vocês vão ver que se você for encaixando qualquer peça, assim, com cuidado, e se, tipo assim, você tentou colocar alguma peça, ela está agarrando, está travando, então provavelmente você está colocando no local errado. Então, você tem que fazer as operações com atenção e aí vocês não vão ter erro nessa manipulação dos componentes. Tá? Então, em algum local aqui vai ter local para CPU. Então, essa aqui é a parte principal aqui da placa-mãe, socket CPU. Aí é o seguinte, ó, próximo à CPU, porque na realidade a CPU sempre usa a memória RAM para poder deixar os programas que estão em execução lá na memória RAM. Então ele precisa ter uma ligação rápida entre a memória RAM para poder buscar essas informações que estão lá. Então sempre pertinho aqui, ó, do lado da CPU vai ter o local dos slots da memória RAM. Aí quanto mais próximo, mais rápido acaba sendo a transmissão desses bits de um equipamento para o outro. Bem, nas placas mais antigas, para poder fazer essa ligação entre a CPU e a memória RAM, tinha aqui um outro microchip chamado de chipset. Na verdade, set é conjunto, né? Chip seria, no caso, um circuito integrado, né? Um elemento aí eletrônico, com várias funcionalidades, porque um set é um conjunto, né, de vários microcomponentes que fazem diversas tarefas. Entre eles é fazer o quê? Fazer ligação entre a CPU e a memória RAM, garantir que os bits vão ser gravados no local correto, que ele vai conseguir buscar os bits no local correto na memória RAM e levar para a CPU. E fazer ligação aqui com as placas de expansão, placa de vídeo. Tanto é que, ó, esses slotzinho azul aqui é o chipset, tá? E aqui do lado aqui tem um slotzinho azul que normalmente é onde fica a placa de vídeo, tá? Então ele fica bem do lado aqui e do lado aqui do slot de RAM. Por quê? Os dados saem daqui do CPU, vem para o chipset e vem para cá. E aí ele fica como se fosse uma ponte aqui entre esses componentes. Então por isso que ele é chamado de ponte norte, porque ele está mais próximo aqui dos componentes principais. Ele faz a ligação, então por isso que é chamado de ponte norte. E tem o outro chipset que atualmente só tem esses daqui, que fica mais afastado aqui para esses outros slots aqui, ó, tá vendo? Tem esses outros slots aqui, tem um local aqui também embaixo aqui, ó,
vendo aqui SATA, para poder ligar o HD, o SSD, ó, aqui também. Então, na realidade, esse conjunto de chips, eles ficam ligando aqui, ó, da CPU, vem para cá para o chipset, vem para cá para esses componentezinhos aqui. Como são vários componentes diferentes, então esse chip aqui ele faz, ele cria uma forma de padronizar essa comunicação. Como tem dois aqui e ele serve para interligar, então é chamado de ponte, né? Então é ponte sul para poder interligar os componentes que são mais lentos da placa-mãe. Bem, aqui tem outros slots de expansão, tá? Os locais aqui para fazer as conexões do HD, o SSD, e outros locais aqui para poder fazer a conexão de energia. Tá vendo aqui, ó, embaixo tem uma partezinha aqui maior para energizar toda a placa e aqui em cima uma menorzinha para mais próxima da CPU para poder jogar energia nele aqui, ó. Ok? Então só para vocês perceberem que tem esses componentes, quando vocês forem montar tem que engatar um cabo de energia aqui, outro cabo de energia cá embaixo. Conector de energia ali, tá? Beleza. E aqui, além da parte traseira, que tem as conexões do USB, do seu monitor de vídeo, do conector de áudio, né, microfone e outras coisas mais. Fica na parte de trás aqui os conectores periféricos. Bem, como eu falei, as empresas criaram padrões de tamanho, as dimensões mesmo aqui desses retângulozinhos ou quadrados, né, para que os fabricantes de gabinete possam criar os gabinetes e os fabricantes de placa-mãe possam criar as placas-mãe com os locais corretos para poder colocar os parafusos e aí eles terem compatibilidade. O posicionamento também aqui dos conectores na parte de trás. Então, esses padrões são exatamente para isso, para poder que fabricantes diferentes possam produzir produtos que sejam compatíveis entre si. E lógico, quanto maior o tamanho da placa, mais peças cabem nele, consequentemente ele fica mais caro. E lógico, se ele vai ficar mais caro, o fabricante acaba colocando equipamentos de melhores qualidades, mais componentes, para que ele seja tipo um dispositivo assim de maior qualidade, que os usuários empreguem dinheiro para poder, gastem dinheiro, né, para poder ter um equipamento melhor. Então, esses tamanhos diferentes são para indicar não só uma melhor qualidade, ter mais componentes, mas também por depender do tamanho do gabinete onde essa peça tem que ser colocada, entendeu? Lógico, quanto menorzinho aqui, vão ter menos conexões, ó, dessas vermelhinhas aqui, conexão de slot de expansão, ó, tem só umazinha aqui. Então, basicamente, nessa placa menorzinha, eu posso ter só um slot de expansão. Essa daqui vai ter o quê? Uma, duas e uma outra três aqui. Tá meio ruimzinho de ver, mas basicamente as vermelhinhas dá para poder ver, né? Ó, tem 4 aqui, nessa aqui também tem 4, essa aqui tem 2 mais umazinha aqui. Aqui tem 4, mas tem umas duas, uma menorzinha e uma outra maior aqui. Já aqui, ó, que é mais visível é que nessa daqui, ó, tem 4 slots de memória RAM. Essa aqui tem 8, ó, tem 4 de um lado e 4 do outro aqui. Então, você consegue colocar mais slots de memória. Essa placa aqui vai ter mais possibilidade de expansão, de provavelmente ter processadores melhores, memórias melhores nesse tipo de placa. Aí aqui os nomezinhos, só para vocês saberem, então o padrão normal é o ATX, é o AT estendido, então houveram outros padrões mais antigos, mas o que a gente utiliza aí já há bastante tempo é esse padrão ATX. Tem o ATX estendido, menor que o ATX seria o micro ATX, e tem outros além desses daqui, tá? Mas é só para vocês saberem que o padrão é o ATX. Quando fala assim, é o computador desktop padrão ATX, já sabe que é esse padrão atual aqui. Mas é lógico, quando a gente for comprar, a gente acaba não se preocupando muito com isso, se preocupando basicamente com a quantidade de slots que eu tenho na placa e eu tenho que saber o quanto que eu vou precisar. Vou precisar só de um slot de expansão?
para a placa de vídeo? Beleza. Ah, não, vou precisar de pelo menos mais um outro, talvez poder expandir, colocar alguma outra coisa, tipo uma placa de rede Wi-Fi. Então você vai ter que pensar nisso. Ah, só tem 2 slots para memória RAM. Aí você sabe que tem uma limitação de tanto que você pode colocar. Aí você tem 4, você tem 8, aí você vai ter que decidir de acordo com o dinheiro que você tem, lógico. Bem, então os componentes aí da placa-mãe, só voltando, né? Só que é de CPU, onde a gente coloca lá os slots de CPU. Basicamente é só uma caixinha que você fecha e aí você trava a CPU ali em cima dele, tá? Esse aqui normalmente é o padrão da Intel, onde você tem uma tampinha mesmo que prende a CPU ali em cima do socket, tá? No caso do padrão da AMD, normalmente é uma trava que prende os pininhos, né? Normalmente da AMD são os pininhos que encaixam dentro da socket, aí quando você prende a trava, ele prende os pininhos lá por dentro, e aí ele fica preso aqui no socket, tá? Então é que na hora que vai tirar no caso, o cooler de cima aí da CPU, você tem que ter cuidado. Somente o pessoal que tem aí os Ryzen, né, as CPUs da AMD, porque às vezes aquela camada, né, que faz o dissipador, né, naquela pasta térmica, né, que fica por cima entre o dissipador e a CPU, às vezes ela endurece e prende a CPU. Então, se você puxar, você pode, às vezes, arrebentar os pininhos da sua CPU. Então, tem que ter alguns cuidados aí que depois a gente conversa melhor, tá? No caso da Intel, geralmente tem essa pecinha por cima e ele acaba prendendo melhor e sendo um pouquinho mais de segurança. Ok, então tem uma trava aqui que vai prender essa CPU lá no socket. Bem, dependendo de como que a CPU ela foi montada, ela tem uma descrição acaba tendo uma sigla diferente, né? De acordo com o formato dela. No caso, se tiver uns pininhos por baixo da CPU, ele é um processador do tipo PGA, que é pin de pinos, né? Vão ter pininhos que partem da CPU e encaixam no socket. Tá? Então, no caso do socket, que é do mesmo padrão PGA, vão ter uns furinhos onde vão engatar esses pininhos da CPU. No caso, se esse aqui normalmente, quer dizer, atualmente, né, os processadores da AMD são assim. No caso do padrão da Intel, eles não têm mais os pininhos, eles têm só alguns contatos elétricos na parte de baixo, tá? E aí eles deram outro nome, né, de Land Grid Array, né? Então vai ter esse grid é como se fosse uma matriz, né? Uma matriz de pininhos, que na verdade os pininhos vão ficar na placa mãe, que aí quando você encaixar, ele vai encaixar em cima, vai encostar em cima dessa molinha, né? São várias, como se fossem várias molinhas assim, quando você encostar o processador, ele vai encostar nessa molinha e vai fechar o contato com o processador. Aí nesse caso, quando fala assim, o processador da Intel LGA, é saber que não é o P, né? Não é pininho, é um contato só elétrico na parte de baixo do processador. E esse outro aqui, ó, BGA, quando vocês começarem a ver vídeos falando assim, a placa de vídeo usa o processador, BGA, só para vocês saberem, na realidade isso aqui é o seguinte, BGA é como se fossem várias bolinhas, né? Por isso que é B aqui, ó, Ball Grid Array. Por baixo dele, vamos ter como se fosse uma tabelinha, né, de várias bolinhas, linhas e colunas, né? Como se fossem bolinhas metálicas que vão servir para fazer a solda. Eles vão esquentar esse processador e ele vai derreter em cima do local, né, da placa certinho, onde ele vai encaixar. E aí a solda é feita através dessas bolinhas. Mas quando fala de BGA, na realidade é um processador que já é soldado na placa, tá? Então, normalmente o que a gente vai trabalhar mesmo é esse aqui, ó. PGA, com pino,
e o LGA, que é o que não tem pino, tá? O pino acaba ficando na placa-mãe. Bem, além da CPU, outro ponto importante aí da placa-mãe são os chipsets, que eu já falei para vocês, né? É um conjunto de chips, tá? Que ele vai ter a responsabilidade de fazer várias coisas, né? Controlar a transmissão de dados da CPU para a memória, da CPU para as placas de expansão, tá? O que a gente tem são dois chipsets, um que liga os principais equipamentos, os mais rápidos, né? CPU, memória RAM e a placa de vídeo PCI Express, tá? Então isso aqui é chamado de barramento frontal, né? Que liga esses equipamentos mais rápidos aqui. E uma outra aqui, ó, seu bridge, que seria a ponte sul, que liga os demais componentes, são os mais lentinhos, né? PCI, USB, a BIOS. Então, para ligar o seu pendrive, para ligar sua placa de Wi-Fi, sua placa de rede, o HD, o SSD vai estar tá ligado a esse chipset aqui, ó, da ponte sul. Ok? Bem, como eu falei também para vocês, só relembrando, as placas mais antigas tinham esses dois, né? Tinham a ponte norte e a ponte sul aqui. O socket CPU, ponte norte e ponte sul. São os dois chipsets que tinham nas placas antigas. Atualmente já, o que aconteceu? Essa ponte norte aqui, ó, a Intel e a AMD englobaram esses microchips dentro da CPU, do módulo de CPU, né? Então agora, quando você compra um processador da Intel ou da AMD, já vai vir embutido dentro dele uma parte específica para poder controlar a memória, controlar a placa de vídeo, o acesso à placa de vídeo, né? E vai ficar só a ponte sul aqui, ó, tá vendo? Só tem um dissipadorzinho, aqui embaixo dele tem um chipset da ponte sul que é responsável por ligar aqui o HD, SSD, os seus pendrives e as outras placas de expansão mais lentas, tirando a placa de vídeo, tá? Então, quando vocês olharem a placa mãe atual, basicamente vão ter esses dois principais áreas aqui, né? Uma da CPU, outra do chipset. E aí ele acaba tendo várias responsabilidades aqui, né? O que faz esse chipset? Na verdade, ele vai controlar qual a velocidade da memória RAM que você pode ter, qual é o tipo de memória RAM, se vai ser DDR4, DDR5, quantos HDs que eu posso conectar, porque na realidade, de acordo com os chips ali, ele pode ser implementado para permitir 6 HDs, outro vai permitir só 4 HDs. Então, de acordo com o fabricante, na hora que ele cria aquele microchip, aquele microchip consegue controlar até 4 HDs, até 6 HDs, vai depender do fabricante, tá? Isso a gente só encontra olhando mesmo no site do fabricante, onde tem o manual, aí vai detalhar isso. Ou na placa-mãe, né? Quando você pegar a placa-mãe, vão ter os conectores, aí você vai saber a quantidade máxima que tem. Tá? Então, quando vai comprar a placa-mãe, normalmente essas informações já vêm descritas lá no site, tá? Então, aqui, ó, a quantidade de tipo de placa de expansão, tá? Então, com esse chipset você pode ter uma placa com 2, 4, 8 slots de expansão, vai depender do fabricante. E a velocidade máxima aí do processador também. Só diferenciar aqui das palavras em inglês, né? On-board e off-board. On seria na placa. Então, as coisas que já vêm embutidas na placa-mãe. E quando eu falo de off-board, eu estou falando de um equipamento que você compra extra e agrega na sua placa-mãe, tá? Então, por exemplo, que vídeo on-board normalmente já vai vir isso na placa-mãe. Se a CPU não tiver um chip de vídeo nela, aí você vai ter que comprar uma placa de vídeo para poder você conseguir usar o seu computador. Você comprar uma placa de vídeo off-board, né, uma placa de vídeo externa, aí seria a mesma coisa, tá? Para poder agregar o seu computador. Bem, dos slots aqui, slot de memória RAM, slot de expansão e os conectores aqui. Já mostrei para vocês, né? Slot de memória RAM
O que vocês têm que prestar atenção aqui, ó, no slot de memória RAM, primeiro aqui são essas, tipo uns dentinhos aqui, ó, que vai impedir de você colocar a memória na posição errada, tá? Então, na hora que você estiver encaixando, só observa se esse recortezinho vai encaixar certinho nesses dentinhos aqui, tá? Então, vai evitar de você botar ao contrário. Começou a encaixar, se ele está encaixando, se você está tentando encaixar e ele está oferecendo alguma resistência, provavelmente você colocou na posição errada. Você coloca na outra posição certinha, confere, e aí aperta dos dois ladinhos assim a memória, e essa parte externa vai travar o módulo de memória. No slot aqui, ó, de memória RAM, vocês vão ver que eles têm umas coresinhas aqui, ó. Estão vendo aqui? Bem, teria que olhar mais de perto para poder ver qual que é o slot 0, 1, 2 ou 3, tá? Eu teria que olhar mais de pertinho, ó. Tá vendo aqui, ó? DDR3, 1, 3, 2 e 4, né? Ó, 1 e 2, 3 e 4, tá vendo? Tá invertido aqui, ó. Porque aqui é pelas cores, ó. Quando eu for colocar a slot de memória no computador, a gente tem que sempre preferir dos primeiros para os últimos, tá? Aqui, ó. 1, 2, 3 e 4. Até pelas cores aqui, ó. 1 e 2 é o branco. 3 e 4 são os azuis aqui. Que aí, no caso, o que vai acontecer? Se eu colocar um slot de memória, se eu tenho só dois slots de memória, eu boto nesse branco e nesse branco, o que vai acontecer? A CPU vai conseguir acessar os dois modos de memória ao mesmo tempo. Então ele pode gravar e ler dos dois slots ao mesmo momento. Tá? Isso aí é o chamado de dual channel. E aí você acaba conseguindo uma velocidade maior da CPU fazendo dessa forma. Se você colocasse aqui, ó, uma nessa azulzinha e a outra na branquinha, o que ia acontecer? Você ia ter a mesma quantidade de memória, só que a CPU só acessa uma por vez dessas memórias, ok? Porque você vai estar trabalhando só no single channel, vai ser um canal só por vez. Então, ao invés de 64, quer dizer, cada módulo desse aqui você pode transmitir 64 bits de informação para ler e para gravar. E se você montar aqui um dual channel, ele vai para 128 bits. Então você consegue gravar e ler o dobro de informação. Você acaba tendo um ganho de velocidade, tá? Slot de RAM. Tem um negócio aqui que tá. Botei errado isso aqui. Bem, desconexão aqui para ligar ao HD e o SSD. Olhando de pertinho na sua placa-mãe, vocês vão ver que tem escrito aqui, ó, SATA, né? Serial, ATA. E lógico, pelo conector aqui vocês vão ver que ele é o conector que é igualzinho que tem no HD e os SSDs atuais. É tipo um Lzinho, tá vendo aqui, ó? Tem uns pininhos aqui dourados. E aí aqui, ó, SATA 0, SATA 2, SATA 2.5, né? E o 4. Então vocês sempre tem que tentar colocar do primeiro para o último, tá? Basicamente aqui é só o que eu quero de vocês é o seguinte, vocês vão olhar essa pecinha e saber que aqui na realidade é onde a gente vai conectar o nosso HD nessa peça através de um cabinho correspondente aqui, tá? É colocado no formato de L assim para poder evitar as pessoas colocarem na posição errada. Bem, antigamente tinha uns conectores, ainda até hoje a gente encontra esses conectores, que ao invés desse aqui, ó, SATA, igual eu mostrei, né, desses cabinhos aqui, apesar deles serem mais fininhos, eles acabam transmitindo a informação mais rápido do que esse padrão antigo aqui, ó. Onde você tinha vários pininhos, tá? E a conexão é através desses pininhos aqui, ó, metálicos. Dá para saber que existe, mas não precisa se preocupar não, tá? Saber que aqui também é um tipo de conexão para ligar os HDs. O SSD já está no SATA mesmo aqui, esse cabinho vermelho. E aqui, ó, se vocês olharem, ó, até uma placa mais antiga tinha aqui, ó, flop disk, que é para colocar os drivers
de disquete. Mas isso aqui, graças a Deus, já não existe mais. Outros conectores também, né? Então, se vocês olharem assim, bem de pertinho, vocês vão ver que tem vários pininhos nos cantinhos aí da sua placa, onde na realidade serve para você conectar as saídas para o USB. Então, tipo assim, a parte da frente do gabinete vão ter os locais para conectar o seu pendrive. Daqueles conectores vão vir um cabo, vai ter um cabo certinho para a gente poder encaixar nesse local aqui. Assim como no vídeo da semana passada eu mostrei, que foi apresentado, em alguns gabinetes são vários cabinhos que você encaixa, aí você tem que saber a posição certinha, mas os gabinetes mais atuais, eles já vêm com um conector certinho para encaixar aqui. Agora só repara o seguinte, ó, se vocês olharem o conector que vai encaixar aqui, ele vai estar faltando um pininho, que é exatamente para poder você não colocar na posição errada. Então, quando vocês olharem e verem que está faltando um pininho aqui, ó, tá vendo que está faltando um aqui por trás? Isso aqui é assim mesmo, tá? Só para evitar de você não botar na posição errada. Se olhou no engate, provavelmente vai ter um local que vai estar tapado, vai estar faltando um furinho nesse cabinho aqui, tá? Ah, tá faltando esse aqui, ó, tá vendo? Então, atualmente, os gabinetes vêm com esses cabinhos aqui. Tá faltando um pininho aqui, ó, faltando um buraquinho para encaixar aqui. E aí você sabe que é a posição é correta. Então não tem muito mistério. Olhou aqui, ó, F de frontal, USB 3, USB 2, USB 1. Então o certo aqui, ó, o melhor é colocar aqui nesse primeiro, depois se tiver um segundo aqui e outro aqui. Aqui eu também, ó, tá vendo? Tá faltando um pininho aqui, então não é defeito da placa-mãe, é assim mesmo para poder ele encaixar certinho, sem erro. Aqui os slots de expansão, então tem os PCI Express, que é o tipo de conexão para as placas de vídeo atuais, tá? Tem esse aqui, que está escrito aqui, ó, AGP, é um padrão mais antigo, só para saber que existe. Aqui, ó, PCI Express é o atual. 16, depois eu explico melhor o que é, mas na realidade são 16 canais de dados para transmitir, né, através desse slot aqui. E aqui é um padrão mais antigo, que é o padrão PCI, esse branquinho aqui, ó. Tá vendo que esse dentinho aqui, ó, tá na posição diferente? Enquanto esse aqui tá do lado esquerdo, esse aqui tá do lado direito. É só para evitar que a gente coloque a placa no local errado. Tá? E até tá deslocado aqui, né? Então tá um pouquinho mais pro lado para poder evitar que a gente coloque na posição errada. Se pegar uma placa de expansão aqui, vocês vão ver que eles têm os conectores diferentes, ó. Enquanto aqui o padrão mais antigo, o EGP, era nesse formato aqui, os conectores, ó, metálicos, no caso do PCI Express já é diferente, ó. São vários pininhos que eram meio encadeados um em cima do outro, né? A posição aqui desses chanfros aqui, ó, são até diferentes. Esse que está mais para cá, esse que está mais para trás aqui, né? Aqui é só uma trava que vai prender e evitar que a placa fique trepidando e solte do slot. Então vai ter uma travinha que prende aqui, ó, nesse dentinho aqui. Bem, na placa-mãe também a gente tem o chamado BIOS, que é um chip que fica gravado o software que faz a placa-mãe funcionar. Tá? Então, bem por alto, o que a gente costuma ver, tipo assim, uma dos softwares lá da BIOS é esse setup, onde a gente pode configurar quanto de memória, quanto de HD que a gente tem, quais são os dispositivos, qual a velocidade deles, tá? Depois a gente vê o funcionamento desses setups aqui. Esse aqui é o mais antigo, e os setups mais novos aqui que utiliza até mouse, então ele
Tem até um nomezinho diferente aqui, ó, o EFI, né? Então, enquanto um era só o BIOS mesmo, né? O Setup BIOS, esse aqui é o EFI BIOS. Esse aqui foi, tipo assim, a Microsoft, junto com vários fabricantes, eles definiram um novo padrão para poder substituir esse daqui, né? Aqui, ó, CMOS Setup, que é o tradicional, e esse aqui é o EFI BIOS, né? Mas aqui depois teria que olhar mais com calma, porque aqui vão ter várias configurações, desde o mais básico, tá, até o mais avançado aí, de definir a velocidade da memória, a velocidade da CPU, que só para saber que existe, mas basicamente o que teria que dizer ali é informar basicamente aonde que está o HD do sistema operacional, entendeu? Você vai colocar ali e vai indicar o seguinte, ó, o HD tal é que vai ter o sistema operacional, e basicamente isso aí seria o suficiente para poder fazer o computador funcionar. E aí depois mexer em vários detalhes se quisesse melhorar mais ainda a performance do computador, mas aí teria que ir com calma. Para gravar essas informações que a gente altera nesse setup, ele precisa de uma bateriazinha para poder garantir que os dados não se percam quando você desliga o computador. Então vai ter uma bateriazinha também, tá? Vamos ver tipo uma pastilhazinha redondinha que serve para poder gravar esses dados que a gente alterou no setup. E os conectores da parte externa, então vocês vão ver na parte dianteira ou na traseira, no caso que da traseira da placa-mãe, né? Vão ter os conectores aqui de USB, conector de HDMI para vídeo, né? Tem outros aqui que é esse que é HDMI, DisplayPort também, que são parecidos, mas é diferente, sim, tem uma diferençazinha. Esses aqui são fabricantes diferentes, são padrões diferentes, mas são para vídeo, né? Tanto esse HDMI, que vocês já estão acostumados já ouviram falar, e tem esse DisplayPort aí que aos poucos vai estar mudando para esse padrão, ser um padrão aberto e não ter que ficar pagando royalty, né, para uma empresa, para poder colocar um slotzinho desse aqui na placa mãe, entendeu? Para colocar HDMI tem que pagar para um certo consórcio tantos centavos lá para poder ter a utilização desse padrão aqui. Esse outro aqui, ó, tá vendo aqui? DVI, esse aqui também é uma conexão de vídeo. Esse aqui é um outro também mais antigo, mas esse aqui não é de vídeo não, esse aqui é um padrão de... acho que é de um outro tipo de conexão serial. USB, vocês já conseguem ver, né? Um USB com uma corzinha diferente, aí eu já mostrei para vocês, que é uma versão mais avançada, né? Tipo USB 3 aqui, ó, azulzinho aqui também. Esses que são na cor escura aqui é USB, normalmente é USB 2, as que são azul ou vermelho são USB 3. E outras aqui, ó, de áudio e conexão de rede. Então lá, seguindo, ó, CPU, já falei para vocês, é a parte que é o cérebro do computador, né? Então ele tem a função principal dele é fazer cálculos aritméticos, então soma, subtração, multiplicação, divisão, né, exponenciação, ou relacionais e lógica. Então, coisas que vocês fazem nos programas, tipo comparar ser menor igual, maior, maior igual, igual ou diferente, né? Então, isso, quem vai fazer essa avaliação é a CPU ou outras lógicas, né? Onde você tem a opção de negação para fazer o contrário, ou de AND e OR. Não sei se vocês já aprenderam sobre isso, né? Então, assim, você pode fazer uma pergunta, se a posição do mouse for X for essa, sei lá, se X for maior do que 10 e o de Y for menor do que 20, você faz alguma coisa. Então, você vai ter esses conectores lógicos aqui para encadear várias operações relacionais. Tá? Então, por exemplo, poder olhar a posição do mouse, posição X e Y na tela, na posição que o usuário está clicando. Você vai usar esses conectores AND, que seria o E, né? Assim como a gente utiliza o E nas frases em português, né? Então, se o valor for maior que E e o outro valor do Y for
menor ou igual a outra posição, tá? E esse aqui é o ou. Então eu posso usar tanto o and ou, assim como a gente utiliza nas frases em português, tá? Bem, além disso, a CPU, além de fazer esses cálculos aritméticos e lógicos, ele também tem que ter algumas funções para poder jogar a informação na memória RAM e trazer de volta. Então, tem a operação de movimentação de dados, então, busca o valor da variável X do mouse, posição da variável Y do mouse. Então, ele busca e ele pode gravar também. Então, enquanto você está calculando algum valor, assim como uma calculadora comum, às vezes a gente aperta aquele botãozinho de M+, M- para poder gravar os dados na memória para usar depois. Então, a CPU vai ter uma instrução para poder fazer isso, pegar o que está sendo calculado e gravar isso em algum lugar, esses dados lá na memória RAM. Tá? Então eu tenho que ter instrução para fazer esse tipo de movimentação de dados e outro para poder jogar o dispositivo de entrada e saída. Eu tenho que buscar do HD, gravar no HD, né? Eu tenho que buscar do mouse, buscar do teclado e jogar para as telas, né? Ou jogar para a impressora. Então ele vai ter que ter alguma operação de enviar alguma ou buscar alguma informação para os dispositivos de entrada e saída. Então, basicamente é isso aqui. Então, tem que controlar tudo, fazer os cálculos, grava em memória ou grava o dispositivo de entrada e saída. Aí os fabricantes principais para desktop, Intel e AMD são basicamente os principais, mas existem processadores que são utilizados para dispositivos móveis que estão sendo utilizados atualmente para computadores desktop ou notebooks, tá? Isso aos poucos tá mudando. Isso aí depende muito do mercado, mas principalmente aqui, ó, Intel e AMD, que você já conhece, e os outros para dispositivos móveis. Então, tem os da Qualcomm, o Snapdragon, que você já deve ter visto, da Helio, MediaTek, tá? Que também é uma das principais. Os processadores da ARM também da Samsung, da Nvidia, da Apple. Então, mas basicamente o que a gente tem é o quê? É uma empresa chamada de ARM, ele cria o projeto e as empresas licenciam esse projeto e criam seus processadores a partir daquela definição de como que esse processador deve ser montado. Tá? Então esses são principais, mas é lógico, existem outros processadores diferentes de outras fabricantes, mas o que é mais utilizado no mercado são esses aqui, né? A arquitetura aqui da Intel e AMD, principalmente para desktop, e a arquitetura ARM para dispositivos de baixo consumo. Tá? As CPUs, inicialmente existiam só um núcleo de processamento. Poder ganhar maior velocidade, até porque a gente faz várias coisas ao mesmo tempo, né? Então, quando a gente está abrindo um site, a gente está utilizando um aplicativo para digitar o texto, então a gente precisa fazer várias coisas ao mesmo tempo. Para desafogar, então, o processador, o que eles fizeram? Eles acrescentaram vários núcleos de processamento dentro de um mesmo núcleo, quer dizer, dentro de uma mesma CPU. Então, cada núcleo desse é responsável por fazer cálculos, tá? Cálculos aritméticos, tal. E aí, então, o que a gente consegue? Ao invés de fazer uma tarefa por vez, no caso de uma CPU só com single core, quer dizer, com um único núcleo, a gente tendo vários núcleos, a gente consegue separar essas atividades em paralelo e, com isso, aumentar a sensação de velocidade final do computador. Tá? Por isso que quando a gente vai fazer algumas comparações entre CPUs, Intel, AMD ou de outros tipos de CPUs, o que a gente faz é o seguinte, a gente compara o funcionamento de uma forma geral de todos os núcleos ou o desempenho também por núcleo. Então, por exemplo, às vezes jogos acabam tendo uma necessidade de ter um núcleo único trabalhando bem rápido, que ele consiga dar resultados mais rápidos. Então, geralmente se faz análise de um núcleo por vez ou de todos trabalhando em conjunto. Tá? Bem, para fazer essa CPU funcionar sem ter problema, a gente precisa
de ter um dispositivo para refrigerar essa CPU, já que ela precisa de, quer dizer, ela faz uma quantidade enorme de cálculos por segundo, então ele trabalha gigahertz, né? Então bilhões de cálculos por segundo. E isso acaba utilizando muita energia e, consequentemente, essa energia é transformada em energia térmica, consequentemente vai esquentar bastante o dispositivo, a CPU, e aí a gente precisa extrair esse calor através de alguns dispositivos, que no caso aqui é o cooler. Normalmente esses coolers utilizam o ar para poder refrigerar, existem coolers que utilizam líquido, né? Outros têm uma tecnologia aqui de heat pipe, que eu já comentei com vocês, depois vocês dão uma olhadinha, mas, tipo assim, para garantir que haja uma boa troca de calor, né, entre a CPU e o cooler, a gente tem que tirar o ar que fica entre um e outro. Então, como vai encostar um metal com o outro metal, ele tem algumas micro irregularidades entre eles, então a gente tem que passar uma camada, né, pequena aqui dessa pasta térmica, só para poder tirar na hora que eu encaixar um no outro, não fique ar, mas fique só uma camada bem fininha, né, dessa pasta térmica, para tirar mesmo o ar, porque o ar ele acaba sendo um isolante térmico, entendeu? E aí aqui essas pastinhas geralmente são silicone com um pouco de metal, né? E alguns outros materiais que facilita a dissipação de calor. Aí passa aqui em cima, distribui, né, por completo na superfície, tanto da CPU quanto do cooler, aí a gente encaixa no outro, a gente garante que ele vai trabalhar melhor. Então, quanto mais frio a gente conseguir deixar a CPU, mais ela vai trabalhar na potência máxima, né, a velocidade máxima da CPU. O que os fabricantes fazem atualmente é o seguinte: se ele começa a esquentar muito, ele diminui a velocidade para poder continuar funcionando e evitar que a CPU queime. Vamos lá, tem que terminar, né? Então, memória RAM, basicamente o que você tem que saber é que é um local onde a CPU coloca os programas em execução. Então, quando a gente vai lá dar duplo clique no Word, o que vai acontecer? A gente vai ler do HD todo o programa exe do Word, carrega para a memória RAM, separa um espaço ali para poder a gente, para o Word, conseguir abrir os arquivos, separa um espaço também para poder o Word gravar as informações, né? Tipo assim, o que a pessoa está digitando, quais são as ferramentas que ele abriu, qual é a posição na tela, né, que está o Word aberto, quais são os arquivos abertos. Então, na memória RAM vai ter o quê? Vai ter o programa que está sendo executado e umas áreas de rascunho para a CPU colocar os cálculos, né, que esse programa está executando. Então, quando vocês criam um programa, vocês acabam criando algumas variáveis e essas variáveis precisam de ficar gravadas em algum lugar. E onde que fica isso? Fica lá na memória RAM. Ok? Então, basicamente é dessa forma que funciona. O HD, quer dizer, a CPU busca do HD, traz para a memória RAM e depois que está na memória RAM, aí sim que a CPU faz todos os cálculos. Então é indispensável, precisa ter uma memória RAM para ele funcionar. E as memórias atuais são as chamadas de memórias DDR. D aqui de double, né, de duplo. Então ele consegue buscar não só um conjunto de dados por vez, ele traz o dobro de dados de uma vez só. Então ele acaba vindo 64 bits nesses. Seria o dobro aí do padrão original para a CPU, tá? Bem, mas olha só, a memória RAM é uma memória eletrônica, é um microchip, só que ela só funciona enquanto tem energia. Você desligou o computador, tudo que está nela perdeu. Então, assim como eu falei, abriu o Word, começou a digitar, as coisas estão tudo na memória RAM. Se acabou a energia, pronto, tudo que você tinha digitado, né, e você não salvou, você vai perder. Então, enquanto você está digitando, está indo para a memória RAM, e aí você tem de tempos em tempos ir lá e clicar no salvar, ok?
Só que é o seguinte, para que o computador saiba que ele é um computador, não é, ele não, ou tipo assim, ó, eu sou um desktop, o computador saber que ele é na realidade uma Smart TV, ou que ele é um smartphone, como que ele vai saber isso? Ele vai saber isso através de um software que o fabricante vai colocar num microchip. Ele vai pegar um microchip, gravar um software dizendo o seguinte, ó, colocando as instruções ali, porque na hora que a CPU começar a funcionar, ele vai ler, vai saber o seguinte, eu tenho uma tela de toque, eu tenho um teclado, eu tenho um HD. Então, essas informações vão ser gravadas pelo fabricante numa memória que vai garantir que esses dados não vão se perder, tá? Que é chamado de memória ROM, tá? A principal aqui é as memórias BIOS, que eu já mostrei para vocês, né? Que eles servem para poder gravar o programa de configuração do computador, mas também memória ROM você pode saber que é um dos chips que a gente utiliza no SSD e nos pendrives, tá? Essa é o quê? Uma evolução da memória ROM que acabou sendo uma memória ROM regravável. Basicamente, a ROM inicial servia só para ler o conteúdo, já vinha de fábrica e a gente não mexia. E foi evoluindo, evoluindo até chegar a um ponto que agora a gente, através de algum equipamento, consegue ir lá apagar o que tem e gravar outra coisa. Então, uma ROM regravável, que no caso aqui da memória do pendrive é chamado de memória flash, porque ele acaba sendo regravável e sendo flash, igual o flash lá da DC, né? Então ele acaba sendo uma memória rápida para poder gravar o conteúdo e ler o conteúdo nela. As placas de expansão, que eu já mostrei para vocês, placas de vídeo, placas de áudio, então você acaba tendo um áudio melhor para o seu computador, placas de rede, usando cabos, né? Aqueles cabos azuis, né? Que vocês já devem ter visto, ou depois eu mostro para vocês, e ou às vezes placas de Wi-Fi. Então existem vários outros tipos de placa de expansão que a gente pode acrescentar ao nosso computador. Ou às vezes até algo mais elaborado, tá? Esses aqui são os principais, os mais comuns. Esses slots de expansão, existem vários padrões diferentes, mas atualmente o que a gente tem é o chamado PCI Express. Então não precisa esquentar muito a cabeça. Atualmente o que? PCI Express, e tem na versão 1, 2, 3, né, que é o comum, e atualmente já está começando a surgir várias placas com o PCI Express 4.0, mas o que é importante saber é o seguinte, tem tamanhos, o menorzinho, que é só um canal de dados, 4x aqui são 4 canais de dados, 8x e 16x. Então, a placa de vídeo vem nesse 16x porque ele trafega muita informação, tá? Então, são 16 canais de dados, né, para você ler e gravar ao mesmo tempo na placa de expansão. No caso de armazenamento de arquivos, terminando aqui, é um local, quer dizer, é um tipo de memória, só que diferente da memória RAM, é um local que a gente grava os arquivos, tá? Diferente da memória ROM, que no caso já vem do fabricante, que é o normal, né? Vem do fabricante. Aqui da memória de secundária, chamada de memória de armazenamento, é onde a gente vai gravar os arquivos, nossos programas, o sistema operacional, os drivers, né, para poder fazer as peças funcionarem. Então, todos os arquivos que a gente criar, foto, vídeo, tudo vem aqui para o dispositivo de armazenamento, que é o HD, SSD, ou outros aqui, né, pendrive, micro SD, CD-ROM, tá? Mas basicamente a gente tem aqui o HD, SSD e os cartões de memória e pendrive, tá? Então a gente tem aqui os HDs comuns, são os mais comuns, são esses dois aqui, ó, atuais, né? As de 3,5 polegadas são os maiores, os trambolhão, que na realidade só usam no desktop, né? Acaba sendo menos alto, né? Esse aqui é bem exagerado aqui. Mas nessa dimensão aqui é retangular, tá? E no caso, para notebook, acaba sendo esses menorzinhos, de 2,5 polegadas, que os SSDs comuns são desse tamanho também, desse menorzinho aqui. Mas aí é lógico que esse menorzinho, esse HD menorzinho, dá para usar também num computador desktop. Terminando aqui, ó, os tipos de SSDs. Esse aqui, ó, da esquerda, ele é um SSD SATA que ele serviu para poder substituir esse HD desse tamanhozinho aqui. Então, é o mesmo padrão, com as mesmas conexões, ó, conexão de dados aqui,
e conexão de energia aqui, tá? E o mesmo formato. Por dentro é um local com os microchips, como vocês viram lá nos exercícios. Só que para poder diminuir mais o tamanho, os fabricantes criaram outros padrões com um tamanho mais reduzido. Então tem esse aqui, ó, que é um SATA também, só que menor, então micro SATA. Aí aqui você acaba podendo usar isso aqui em um notebook, até computador mesmo, tá? Desktop. E outros aqui, né? Então um outro formatinho aqui, ó, só muda aqui basicamente os conectores. Não vou querer que vocês gravem esses detalhes, as diferenças entre eles não, tá? Mas é só para saber que existe esses padrões, então tanto esse primeiro, esse aqui, esse é a velocidade máxima, que é o mesmo padrão. E atualmente tem esse daqui, que é o NVMe, que na realidade ele acaba tendo uma velocidade maior. Mas são tudo SSDs, qualquer um deles que você colocar vai ser bem rápido e vai deixar seu computador bem mais rápido, ok? Pessoal, essa aqui então é uma revisão aqui de todo o conteúdo de hardware para vocês. Obrigado por vocês terem vindo, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem durante a semana mandando para mim, ou até no dia a dia de vocês, não só por questão da matéria, vocês podem mandar mensagem para mim, fiquem à vontade, ok? No mais, um abraço para vocês e até semana que vem. Abraço, gente. Fiquem com Deus.